Bom dia para você que está ouvindo a Rádio Inverso. Eu sou o Leonardo. Hoje eu quero conversar sobre mais um tema com você. Eu quero refletir sobre uma mensagem que eu recebi questionando sobre os conceitos da moral e da ética. Por que será que é algo tão difícil de reconhecer e até que pontos são realidades? A gente vai conversar um pouco sobre esse tema. De vez em quando você vai ouvir uns sapos no fundo. Eu estou gravando aqui de madrugada junto com os sapos que estão se comunicando, estão cantando e se expressando ali também. Mas não se preocupa, não vão perder o foco, vão refletir juntos nesse tema da ética, nesse tema da moral. Até porque é um tema político atual, né? Diante de tantos embates, de tantas acusações de vários lados, eu acho que é pertinente a gente conversar e refletir um pouco sobre isso. Ainda que o que chamam de crise política, na realidade, é uma crise econômica que estava já se construindo lá atrás, em 2008, 2009, e inevitavelmente iria acontecer como foi, já que alguns interesses estão ali por trás. Mas sobre esse contexto a gente vai conversar mais detalhadamente na Vida em Curso, que é o curso que eu e o Flávio a gente está promovendo, e você vai poder participar, e a gente entra mais detalhadamente em outros temas também. Mas vamos lá, para a gente não perder o contexto, eu queria fazer o seguinte: por que será que essa dificuldade de definir ética e moral? Será que não é porque se baseia no fato de serem definições abstratas? Porque de fato não existem no sentido de serem construídas, então, portanto, elas são artificiais. Olha que interessante, a palavra ética tem origem no grego e significa modo de ser, ou algo como caráter próximo disso. Será que o caráter é um valor absoluto? Já a moral tem origem no latim, significando algo relativo a costumes. Então você percebe a superfície que é a moral, se são apenas costumes? Na realidade, são como freios sociais e formatações culturais que, com o tempo, passam a ser valorizadas por determinado grupo, que pode ser esse grupo dentro de uma casa ou até mesmo dentro de um país, não importa o tamanho, mas é um contexto que define um conceito e todos se agrupam e todos valorizam aquele pensamento, aqueles ideais. Mas por serem criações artificiais, acabam se relativizando e também vão se alterando com o tempo. Então não é possível se apegar a esses conceitos como uma forma absoluta e nem definir, porque o que determina são momentos, são interesses e não questões absolutas. Aí a gente pode também entrar nas construções deles. Como é que funcionam, será? Quais são os interesses manipuladores que vão determinando que certos comportamentos sejam morais ou não sejam morais, sejam imorais? O que determina isso? Será que esse agir com posturas questionadoras, por exemplo, conforme o contexto, pode ser até antiético? Você imagina que conforme o momento, o ambiente e a situação em que você está, não é ético questionar aquilo que está sendo imposto. Mas quem foi que determinou essas regras e por que a gente aceita isso sempre, incontestavelmente e sem pensar e refletir de que forma elas podem se aplicar e são pertinentes à nossa vida? Será que é esses que coordenam essas posturas, que vão criando essas determinações, não estão fazendo com alguns interesses? E na base a gente percebe sempre a economia que sustenta a política, que sustenta as religiões, que vai doutrinando e formatando o que é o certo e o que é errado, o que é ético, o que não é ético, o que é moral, o que não é. Mas por que a gente ainda permanece preso e engessado em tantos conceitos antigos? Mentir, por exemplo, você acha que mentir é uma coisa antiética? Mas e se a mentira for em benefício da vida, por exemplo? E a traição, será que trair é imoral? Mas e se essa traição implicar em desertar um regime ditatorial? Como é que ficaria então? Será que eu estou dizendo então com isso que não existe ética, não existe moral? Eu estou dizendo que o que existe é consciência. E isso deve bastar. Porque ser consciente está além de qualquer moral, já que a consciência é a moral. A consciência é a moral. Você consegue perceber isso? Independe do que é ético, independe de algum conceito ou de alguma imposição, porque não se limita a uma construção pontual.
Você já viu, por exemplo, uma criança ser antiética, uma criança ser imoral? Essas normas elas são só necessárias para que a gente possa se comportar de uma forma padronizada, sem chocar aqueles que as estabeleceram e definiram como absolutas essas regras. Outros casos também para proteger os que se auto-intitulam de vozes da verdade, que eu estou dizendo de religiões e de algumas doutrinas um pouco mais engessadas. A tênue questão é a seguinte: será que são necessárias essas regras? Será que a gente precisaria de regras na sociedade? Na realidade, não. Eu acho que não deveriam existir, mas como muitos desconhecem a importância do todo na sociedade e passam a viver pensando só neles próprios, com o ego, nesse caso de um egoísmo voltado só para os seus próprios interesses, infelizmente, alguns limites vão ser necessários sim, para que os outros também possam viver. Mas encare esses limites como provisórios, e sendo assim você pode questionar se ainda são válidos, se já perderam qualquer sentido e valor, e podem ser em algum momento deixados para trás. Quando nós, humanos, sentimos que o que de fato é ser um humano, a gente vai entender com muita clareza quais são as possibilidades e os limites, inclusive das regras sociais que podem existir, independem de título, independem de conceitos tão fixos e estabelecidos quanto moral e quanto ética. O meu respeito a você, por exemplo, não vem de nenhuma lei, não vem de nenhum conjunto de regras ou de alguma imposição normativa onde as posturas vão se ajustando e praticando esses dogmas. Eu não te respeito por isso. A minha forma de te tratar se relaciona ao que eu acredito que é e se refere ao meu entendimento de quem é você. Isso está além de qualquer necessidade, de qualquer imposição coercitiva de denominações, de regras sociais, está muito além disso. Quando falamos sobre moral em geral, a gente está se referindo muito mais a um individualismo, a um egoísmo, a um julgamento, a um interesse, do que a uma contribuição real, consciente e social. Daí vem a nossa incapacidade, a nossa dificuldade de definir o que são esses conceitos, porque de fato não são naturais. Se você refletir, você vai perceber que você já deve ter caminhado em algum ponto. Você já deve ter reconstruído alguns conceitos, alterado algumas visões. Então, se fossem valores tão absolutos, isso não aconteceria. Quando a realidade vai se aproximando, a gente convive bem com as pessoas, com a consciência de que é a vivência, com a consciência de que é a experiência e a comunidade, sem nem sequer saber o que é ou deixa de ser antiético. Porque a gente vive o conjunto e não a nossa própria individualidade. Não existe aí a preocupação do que é ou deixa de ser imoral, se a gente experimentar todos a existência. O que significa experimentar e também permitir o outro que experimente da mesma forma. Tendo o princípio de que todos têm o direito a essa existência e cabe a cada um de nós proporcionar da melhor forma possível essa possibilidade para que todos usufruam da mesma condição, isso fica muito além do sobreviver, isso fica muito além das fragmentações impostas e determinadas por um conjunto social, porque isso se relaciona ao existir e que está muito mais profundo do que qualquer regrinha, qualquer comportamento e qualquer apontamento. Qualquer coisa, manda sua mensagem, qualquer coisa, manda sua dúvida, vamos conversando também pela Filosofia Inversa no Facebook ou aqui na Rádio Inverso, no WhatsApp da rádio. A gente tem diversas formas de se comunicar, tanto a gente quanto esses sapos que você está ouvindo no fundo, a gente está se comunicando a todo momento, porque a vida é formada por esse compartilhamento de experiências e na medida em que a gente permite que outros experimentem e compartilham o que a gente entende como vida, as regras podem ser deixadas de lado e a situação do existir fica muito mais profunda e muito mais plena.